Bom dia, meus queridos irmãos. Agora nós vamos fazer uma meditação dentro de um assunto muito polêmico. Ontem na igreja, inclusive, eu acredito que estava bem desfavorável o que eu vou ler agora. Mas isso não é para me rebater, não é para me engrandecer, é para dizer o que Deus fala a respeito do assunto. Foi muito enfatizado ontem na nossa igreja de que a perfeição de Mateus 5,48 não tem nada a ver com perfeição, de querer ser igual a Cristo, de ser igual a Deus. Quem queria ser igual a Deus era Satanás. Assim foi falado. Então, meus queridos irmãos, eu apelo para os irmãos prestarem atenção no que eu vou ler, do que Deus passou para nós. Está no livro Desejado de Todas as Nações, com o título Sermão da Montanha, capítulo 31 do Desejado de Todas as Nações. Então, teve uma polêmica, muitas pessoas falaram de si mesmos e falaram coisas contrárias do que está escrito na palavra do Senhor. E eu quis, inclusive, citar algum versículo, mas fui impedido de citar algum versículo. Mas aos irmãos que estiveram ontem na igreja e que querem também saber sobre esse assunto, vamos prestar atenção no que fala a palavra do Senhor. Porque nós acreditamos que Ellen White foi inspirada por Deus. Aqui fala: o ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. O versículo de Mateus 5,48, que fala: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Este versículo é mandamento, é uma promessa. E promessa de Deus, Deus que Ele promete, Ele cumpre. Eu acredito, depende de mim. Se eu quero que a promessa de Deus se cumpra em mim. O plano da redenção que está delineado no santuário, que tem as fases, as 3 fases, que é justificação, santificação e juízo, e depois a glorificação. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. Completo. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita, que quer, que deseja, que tem fé no poder de Deus. Veio para destruir as obras do diabo nessa carne pecaminosa. E tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado. Justiça comunicada. Não é justiça imputada, onde a gente recebe o perdão no pátio, quando o cordeirinho é sacrificado, mas comunicado a toda alma arrependida para guardá-la de pecar. Fica bem claro? Os irmãos estão me acompanhando? A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo, principalmente na igreja, influenciando a outros, apresentarem desculpas quanto à sua
deformidade de caráter, fazendo acusações, acusando que não tem ninguém perfeito e que você no passado era isso, era aquilo. Nós não devemos pegar e entrar nesses argumentos que são inspirados por Satanás. São essas escusas que levam o povo a pecar, que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar diante de Deus. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus que estiver arrependido dos seus pecados, que deixaram seus pecados e que é crente verdadeiro, que tem fé verdadeira, que Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar, como está lá em Judas, que eu li na igreja, versículo 24. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Foi falado muito sobre semelhança ontem, depreciando esse texto. O ideal do caráter cristão é semelhante ao caráter de Cristo. Essa igreja promove esse texto, promove essas palavras. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores serem perfeitos também nesta carne pecaminosa, na sua esfera de vida. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos, tornou-se carne, da mesma maneira que nós. Tinha fome, tinha sede, fadiga, sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne pecaminosa. Ele compartilhou a sorte dos homens que são pecadores. Não obstante, foi o imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso caráter. Diz o Senhor dos que nele creem. Diz o Senhor, aos que nele creem, aos que têm fé verdadeira, não são presunçosos, porque tanto o que tem fé verdadeira quanto os presunçosos reivindicam as bênçãos de Deus, dizem estar no favor de Deus. Mas o que tem fé verdadeira, como os heróis da fé de Hebreus 11, qual nós estudamos recentemente, é Deus falar e o homem obedecer. Deus falou para Abraão, sai da sua parentela e vai para onde eu vou lhe mostrar. Deus falou e Abraão obedeceu. Deus falou para Noé, faça um barco que vai chover, faz um barco aqui nessa montanha. E ele teve fé que as águas subiriam aos mais altos dos topos das montanhas. Deus falou e ele obedeceu. O presunçoso reivindica as bênçãos de Deus, porém não obedecem. Mas os que creem verdadeiramente e têm fé no Senhor, esses vão ser vitoriosos. Neles Deus vai habitar, e entre eles Ele vai andar. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Cristo é a escada de Jacó, que une, que liga o céu com o homem, tendo a base na terra e o topo chegando à porta do céu.
Que Deus possa nos iluminar, possa nos ajudar nessas últimas horas de apostasia, de conflito. Darmos ouvidos à palavra de Deus, porque nós iremos perder nossa salvação se nós formos orgulhosos, presunçosos e não quisermos dar ouvidos ao que está escrito. Meus queridos irmãos, tanto da Igreja Adventista quanto das outras denominações cristãs, onde muitos sinceros estão sendo enganados. Deus quer que nós abandonemos o pecado para darmos glória ao Senhor. O que nos destituiu da glória de Deus, como fala em Romanos 3:23, foi o pecado. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Mas agora temos orientações específicas por intermédio do Espírito de Profecia, escrito por Ellen White, inspirada por Deus, para cumprirmos a profecia de Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. Se o pecado me destituiu da glória, para que eu dê glória agora, nessas últimas horas ao Senhor, eu tenho que me destituir do pecado. A palavra de Deus é padrão e mostra que 2 grupos haverá. Haverá o grupo dos justos e o grupo dos injustos. É enfatizado que não há um justo sequer. Na carne não há um justo sequer, na carne não convertida. Mas na carne pecaminosa eu posso me converter, mudar, ser nova criatura e apresentar limpo, com as vestes limpas diante do Senhor, lavada no sangue do Cordeiro, e ser considerado justo diante do Senhor. Assim como Zacarias e Isabel, como está em Lucas 1, versículo 6, ambos eram justos, como Ló, homem justo e temente a Deus. Como muitos outros, Daniel e vários outros. O homem não convertido, ele está nas garras de Satanás, pecando sem ter forças para sair da escravidão do pecado. Mas o que é liberto pela verdade, Deus vai dar a graça do poder para que ele vença todas as tentações e pecado. Assim, Jesus nos deu a oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de pecar. Porque teu é o reino, meu coração é o teu reino, para que eu dê glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe todos.